É tempo de nós dizer: Senhor, eu quero ser um verdadeiro discípulo do Senhor. É difícil, é difícil. Não é fácil, não. Se o evangelho fosse fácil, todos seguiriam Jesus, mas é difícil. É difícil. Pregar o evangelho fácil, não. É difícil. Sabe o que Jesus disse? Para alguns que tinham seguido, tem um amigo que chegou e disse: bom mestre, quando o senhor foi irei contigo. Jesus disse: as raposas têm seus copinhos, as aves do céu têm seu frio, mas o filho do homem não anda vento na cabeça. Aí veio o outro e disse: mas Senhor, deixa pelo menos eu enterrar meu pai. O pai tinha morrido. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você tem que colocar Jesus no prioridade. Independente do que acontecer na vida material aqui, você tem que ter o foco Jesus como seu exemplo e tem que seguir a ele. Porque a maioria dos líderes do Brasil, a maioria, não estou generalizando, precisa estar seguro. Porque a grande liderança do Brasil está cortada da videira. Está cortada da videira verdadeira porque não tem mais seguro. E Jesus não é mente, não. Jesus é a própria verdade. Em João 15, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira. Não é falsa, não. É verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Está no controle, é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, o meu pai corta e lança fora. Aí você vê um monte de líder no Brasil, um monte de pregador, só prega teologia, só prega letra, só prega, não prega mais pelo Espírito Santo. É só o que aprendeu no passado. Porque não diz aprende mais não, não fica como Saúl. Saúl aprendeu a ser rei, pastor. Ele foi retirado do Espírito dele, passou 20 anos no trono. Deus não tirou do trono, Deus deixou lá. E foi preparando Davi para substituí-lo. Ele não foi substituído logo, não. Deus tirou o espírito dele e deixou ele reinando 20 anos. Ele não se arrependeu, continuou orgulhoso. Samuel foi lá, olhava por ele e disse: não olha mais por esse homem, não, Samuel, porque eu tenho rejeitado. Muitos homens de Deus no Brasil, eu oro por eles toda madrugada. Mas uma grande maioria Deus já rejeitou. Deus já criou o Espírito, e Deus deu o Espírito Santo e deixou ele lá. Porque nós não estamos mandando de ninguém. Mas o julgamento é muito difícil. Por isso nós temos que nos preocupar se nós estamos verdadeiramente ligados à videira verdadeira. Porque quem está na videira verdadeira dá fruto que Jesus deu. A videira verdadeira dá fruto. Qual é o fruto? O fruto do amor. Ele ama sem acepção. Porque o fruto do amor, está lá em Gálatas 5:22. Ele diz assim: porque o fruto do Espírito é amor. E que Jesus tem amor. Diga, o Senhor tem amor pelos irmãos dentro da igreja. Como foi falado, cantado aqui, ele ama até os inimigos. Porque é o amor de Cristo. Ele disse: ouviste que foi dito para os antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Tem honra do que é Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele anda em trevas e não conhece a Deus. Por isso nós temos que amar. É o fruto do amor. Aí vem os nomes: paz. Ele que Jesus tem paz. Não ande contendo nem falando da vida dele. Que Jesus tem paz. Benignidade é benigno. Ele quer o bem dos outros. Bondade. E que Jesus tem fé, porque se perder a fé, perdeu a salvação. Sabe por quê? Porque a salvação é pela graça por meio da fé. Se apostar pela fé, o perdão é o pecado que Deus não perdoa. Jesus citou para cima do Espírito Santo, o pecado que Deus não perdoa, mas ele também não perdoa aquele que aposta na fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, mansidão. E que Jesus tem dons, é humilde o coração. Não pode dizer que tem Jesus e andar xingando os outros. Dizer eu sou crente, mas meu braço não é. Tem que cortar o braço, não vai ter fé com ele. Como Jesus disse: eu sou crente, mas
dela. Então não é crente, não nasceu todo. Eu sou crente, mas se fulano for pregar hoje, eu não vou junto. Sai junto, eu não vou junto, eu não vou fazer tua junto. Não conheceu a Jesus Cristo. Porque quem conheceu a Jesus suporta e ama. Amar não quer dizer que você vai caminhar junto, direto, não. Você vai amar, você vai suportar os fatos. Agora, por que Jesus? Será que Jesus era fácil para Jesus suportar o fato de todo daquele corpo ainda que ele deu, e pegava em pedra para jogar nele, que ficava condenando Jesus, todo dia chamando de Deus e burro, príncipe de demônio, de blasfemo, sabe, querendo matar Jesus, e Jesus implorando a Deus, vem cá, perdoa esse povo, vai. Eu não oro só por esses aqui, eu vou orar por aqueles que hão de vir, que é nós hoje, além de orar por nós. Jesus já orava por nós, que ele nem nos conhecia, nem sabia. Nesse tempo de hoje, quer dizer, ele já sabia, mas ele ainda, nós não tínhamos nascido, mas ele já orava por nós. Aí o que nós temos hoje? Um evangelho que você só vai cumprimentar quem lhe cumprimenta, só vai amar quem lhe elogia, só vai amar o povo que tiver dentro de quatro paredes, uma pista, só vai, aleluia, se comunicar com quem se comunica com você. Que evangelho é esse? Um evangelho que os líderes aprenderam a dividir e não andar na unidade do Espírito Santo. Isso não é evangelho, porque a igreja de Deus, a igreja, ela vem de eclesia, tirados para fora, do grego é tirados para fora, e é tirados para fora de quê? Do mundo, do pecado, para andar em quê? Na unidade com o Espírito Santo, como quê? Como membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que um membro padece, o outro padece junto. Não é membro assim como não, é membro de outra congregação, de outro ministério, porque existem vários ministérios, mas o Deus é um só. E existe um grande ensinamento aqui na Bíblia, eu estou finalizando, que a Bíblia nos ensina que aquele povo da doutrina dos apóstolos, que é o quê? A palavra de Deus, os ensinamentos aqui da Bíblia. Poucos querem o ensinamento da Bíblia, poucos querem. Eu não vou mentir não, a palavra do reino, o evangelho do reino nesse dia, tem feito comichão nos ouvidos de muitos. Por quê? Porque o evangelho do reino, ele precisa voltar a ser pregado. O evangelho que é a Bíblia. Olha, a unidade do Espírito Santo. A igreja estava na doutrina dos apóstolos, no partido pão, que era dividido no alimento, andava no só Espírito, que era pelo Espírito Santo. Eles andavam, aleluia, nas orações, oravam todos constantemente uns pelos outros. Nós precisamos rever nosso conceito de igreja. A igreja é um povo que foi lavado, remido e separado para morar no céu. Não é um povo dividido. Hoje nós podemos ver que muitos ministérios não se comunicam com o outro. É proibido alguém ir daqui, pastor, para algumas denominações aí, porque não são bem recebidos e dizem que não é lícito, nem dão oportunidade. Por quê? Será que existe alguém melhor do que o outro, que foi mais limpo pelo sangue de Jesus do que o outro? Será que existem os grandes e os pequenos? Não. Jesus veio falando com os seus apóstolos, uma certa vez que eles andavam brigando, disputando quem era o maior. Jesus chama os discípulos dele e diz: por que vocês andam disputando quem é o maior? Aí pegou um menino, botou no meio de uma criança e disse: aquele que se não fizer uma dessas criancinhas jamais entrará no reino dos céus. Nós não podemos nos considerar melhor do que ninguém. Nós não podemos nos achar melhor do que ninguém. Por mais que nós somos lavados, remidos, estamos no caminho da salvação, nós temos que nos fazer como servos dos nossos irmãos. Porque a Bíblia diz que nós temos que dar honra aos nossos irmãos muito mais do que a nós. Então, aleluia, que essa palavra venha falar aos nossos corações e que nós venhamos voltar a ser discípulos do Senhor, se nós por algum motivo deixamos o primeiro amor, as primeiras horas, deixamos de orar, deixamos de jejuar,
deixamos de evangelizar, deixamos de amar o nosso irmão por algum motivo, ofendemos alguém, precisamos reconhecer e dizer: eu tenho que pedir perdão. Se um dos nossos irmãos ou irmãs nos ofendeu, nós temos que ir lá e pedir perdão, porque o Senhor Jesus, Ele também alertou sobre isso. Ele disse: trouxeres a tua oferta ao altar, e daí te lembrares que algum irmão, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá no teu irmão, pede perdão, depois vem e oferece a tua oferta. Não é dinheiro não, estou dizendo é adoração, oferta de adoração, oferta de louvor, oferta financeira também para ajudar o tempo, é qualquer oferta. Porque muitos acham que a oferta é só financeira, mas não. A oferta que nós vamos entregar a Deus é um culto que tem que ser agradável ao Senhor, porque a nossa vida, ela é como um sacrifício vivo, ela tem que chegar com um cheiro suave às narinas de Deus. É uma adoração, é uma oferta como Abel entregou para Deus no culto do coração. É uma oferta como Abraão entregava para Deus, adorando a Ele do mundo. Então, que nós venhamos saber que nós precisamos cada dia subir, ser levado como ovelha para a matadora. É um evangelho um tanto, aleluia, como eu falei, difícil, porque o caminho é estreito e apertado. É um caminho ainda renúncia, é um caminho de obediência, é um caminho de amor, de perdão. Jesus disse: alguém que quiser caminhar contigo a vida, vai com ele duas. Olha como é difícil. Se alguém quiser tomar-te a túnica, daí também a cauda. Olha como é difícil. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que me empreste. Olha, então é isso. Esse é o evangelho que Deus colocou no meu coração. Atalaia é alguém levantado para alertar o povo de Deus, para alertar a cidade, para alertar sobre o inimigo. O apóstolo Paulo, no momento ele foi usado como atalaia para alertar o povo lá de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele alertando o povo. Eles revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes nos dias maus. Nós estamos nos dias maus. Tomai o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Ele estava alertando o povo para esses dias, irmão. Nós lutamos contra uma potestade de demônios, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as potestades das hostes espirituais da maldade. O nosso inimigo não é nosso irmão, o nosso inimigo não é o pecador que está na rua, o nosso inimigo não é, aleluia, aquela pessoa que pariu. O nosso inimigo é o diabo e seus demônios, e nós precisamos estar revestidos para combater. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a congregação, abençoe o pastor Miguel, abençoe a cada um aqui, e que nós venhamos receber essa palavra e colocar em prática os dois mandamentos de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a vós mesmos. Com beijo e assim declara. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço.